Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Este é o canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo. Ali está o nosso querido mestre do terror. E estamos chegando perto do fim do ano, mais uma vez. O ciclo se repete, né? Estamos muito próximos de entrar em novembro já, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, nós estamos nos aproximando de novembro. O tempo voa, o tempo urge. E estamos nos aproximando daquele momento em que eu vou gravar o meu vídeo de Natal. Tô mencionando muito esse vídeo, né? Já deve ser o terceiro vídeo em que eu comento que eu vou gravar. Mas é porque o Natal tá em evidência e porque o vídeo deste canal trata disso também. Porque eu vou falar do que eu andei lendo. E olha o que eu andei lendo. Natal Disney de Ouro. Essa edição aqui eu adquiri quando ainda morava no Rio Grande do Sul. Ainda morava lá. E eu adquiri para o meu primeiro vídeo de Natal. O primeiro vídeo de Natal que inaugurou esse quadro no canal, né? Que vai ter sempre, todo final de ano vai ter um vídeo de Natal no dia de Natal. E eu vim a ler só agora. Essa edição me é vagamente nostálgica, porque eu lembro que quando eu estava na quarta série do Fundamental, eu ganhei de amigo secreto certa vez um gibi de Natal, um Natal Disney de Ouro, e que a capa tinha essa logo dourada. Eu só não consigo recordar de maneira alguma se era este daqui ou se era outro, mas eu lembro que eu ganhei. E lembro que eu fiquei decepcionado, porque eu queria ganhar um gibi de super-herói. E acabei ganhando um gibi da Disney. E não era o que eu curtia na época. Vamos dar uma baixadinha aqui. Veio um gibizinho da Disney e me deu uma decepcionada. Veja como as coisas mudam, né, pessoal? Olha, hoje em dia eu curto demais ler Disney. Pausa para a bebida. E tenho um carinho especial por essas edições especiais de Natal. Essa é uma ediçãozinha, é claro, da Editora Abril, da época da tabelinha, aquela da famosa tabela nos anos 90, né? Quando a inflação galopava, estávamos ali no início dos anos 90. Aqui não dá para ter certeza do ano. Eu não vou ficar procurando também, mas é início dos anos 90. E tem algumas histórias bem interessantes e outras bem fraquinhas. Eu imagino que muitas vezes quando se fazia as seleções de história que iam entrar nessas edições, às vezes devia faltar a oportunidade, entendeu? Tipo, que história a gente vai pôr que já não tem usado? Que história a gente vai usar que já não tem aparecido? Às vezes bastava ser uma menção no Natal. O Natal era só pano de fundo, mas a história era o que tinha para colocar. A primeira história é Tio Patinhas e o Doce de Natal. Essa é todo o clima natalino, parece uma daquelas histórias italianas, em que o Tio Patinhas está muito feliz porque está faturando muito por ser Natal. E ele está vendendo muito de todo tipo, mas ganancioso como ele descobre que está perdendo a oportunidade de faturar ainda mais porque não está concorrendo a um prêmio para fazer doce natalino. Os metralhas ficam sabendo disso, bolam um plano para se aproveitar disso, para que um deles finja que é um confeiteiro e consiga entrar na caixa forte e esconder num falso bolo o produto do roubo que eles, né, desejavam roubar. Mas no final das contas, né, que eram diamantes na verdade, mas no final das contas o plano não dá muito certo, para variar. Mas o Tio Patinhas, que parecia também que ia ter um prejuízo gigantesco, acaba conseguindo se sobressair, se sair bem. E inclusive, por incrível que pareça, uma das coisas mais incomuns na vida do Tio Patinhas, ele acaba deixando que algumas crianças órfãs fiquem com o bolo onde os metralhas esconderam os diamantes.
Ou seja, ele dá os diamantes para as crianças. É uma história cuja ideia é bonita, mostrar que um cara ganancioso como o Tio Patinhas não é assim, né? Tão mal, tão insensível, que ele pode ser atingido pelo espírito natalino. Mas também não é toda lá essas coisas. Depois tem uma história do Super Pateta. Eu gosto de algumas histórias do Super Pateta. É um personagem que até me agrada, mas não todos. Aqui ele literalmente ajuda o Papai Noel a conseguir entregar seus presentes, substituindo uma das renas do Papai Noel por ele mesmo. Uma história curtinha. No final, o Papai Noel sente que tem que dar um presente para ele, porque o Papai Noel não sabe que ele é o Super Pateta. O Super Pateta é meio igual o Clark Kent, que ninguém sabe que é o Super-Homem, né? Não adianta me inventar mil explicações mirabolantes. Para mim, o povo da DC é... Todo mundo tem problema de reconhecer faces. Todo mundo é míope, não é possível. O caso do Super Pateta é a mesma coisa. Depois tem uma das histórias que eu achei mais curiosas. É o Natal pelo Mundo. É o Donald e os meninos lendo vários cartões postais que eles receberam de outros personagens Disney. Mais uma pausa. De outros personagens Disney que estão mandando cartões postais para mostrar como é que é o Natal nos locais do mundo onde eles estão. Primeira coisa que eu acho curiosa, Zé Carioca aparece, mas ele não manda um postal mostrando como é o Natal no Brasil. O Zé Carioca está no México e ele fica mostrando como é o Natal no México, porque ele foi visitar o amigo Panchito dele. Achei isso muito estranho, muito nada a ver. Depois, a Sininho. Para mim, uma das escolhas mais estranhas. Já é muito estranho imaginar que o Pato Donald e os meninos tenham qualquer ligação com a turma do Peter Pan. Como sou um fraco conhecedor de histórias Disney, eu nunca vi um crossover deles em que eles se encontrassem. Mas aqui a Sininho não só conhece eles, como mandou um postal mostrando né, como é o cartão, o Natal na Holanda. Ela manda para eles. Incrível. Depois há uma história do Pinóquio, que está na Suécia e que também manda postais mostrando como é o Natal na Suécia. E daí o último é um cartão da França. E esse cartão foi enviado pelo Grilo Falante, que também conhece o Donald e seus amigos. No final das contas, o mote da história é mostrar essas curiosidades de como é comemorado o Natal nesses diferentes países e os personagens são apenas desculpas para que eles tenham essa visão, possam tocar nesse assunto, mas ainda assim eu achei extremamente estranho que o Zé Carioca não esteja no Rio de Janeiro. Depois tem uma história de Natal do Urtigão. Eu gosto muito do Urtigão, é um personagem que eu sempre tive um certo carinho, mesmo na época em que eu não lia nada de Disney. E o Natal do Urtigão aqui é uma história bem divertidinha, bem ao estilo Urtigão, que eu acabei curtindo bastante. Envolve o Urtigão e os amigos dele às voltas com tecnologias como a TV, que para eles é uma tecnologia imensa, né? A história é muito boa. Depois tem uma história do Pardal, na qual ele faz uma espécie de super adubo para fazer uma semente de pinheiro crescer, para poder substituir o pinheiro da cidade que acabou sendo destruído, e nesse meio tempo ele tem que lidar com o professor Gavião. História curtinha, o tipo de história que eu falo só para encher linguiça na revista, porque a história não é interessante. Depois tem o Natal da Margarida, Natal Fantasia, na qual a Margarida é levada por um tornado aparentemente para uma versão disneyana do Mágico de Oz. Disneyana eu digo porque todos os personagens aqui obviamente são personagens Disney, Oz é o Tio Patinhas, Donald, Peninha e Gastão são respectivamente o Leão Medroso, o Espantalho e o Homem de Lata. A Maga Patológica e a Min são as vilãs, ou seja,
trocaram os personagens como sempre fazem e, por incrível que pareça, é uma boa história. É a melhor história da edição. É muito raro, é a primeira vez que eu leio uma história da Margarida que eu realmente gosto. Eu curti bastante essa historinha. É a melhor história da edição, o que é extremamente raro. Depois tem uma história do Zé Carioca, dessas que eram produzidas no Brasil, Natal do Zé Carioca, que aquele monte de primos que inventaram para ele aparece lá na casa dele. E que também é uma história bem boba mesmo. E uma história do Tio Patinhas, na qual ele lida com um defeito nos biscoitos de Natal dele que acabam virando combustível de carro no final. Já resumi bem porque é bem isso e é uma das histórias menos interessantes da edição. Depois temos Metralhas, sim, é uma história dos Metralhas e os Metralhas vão parar aonde? No universo de Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Eles vão parar lá e acabam encontrando os personagens que tanto a gente conhece, a Lebre Maluca, o Chapeleiro Louco, a Lagarta, a Rainha, né? Cortem-lhe a cabeça, Rainha de Copas e por aí vai. E é a segunda melhor história da edição. Bem divertida, bem inesperada. Eles estavam tentando fugir da prisão e foram parar no universo do País das Maravilhas. Depois eles acabam conseguindo voltar para a prisão no momento em que está se comemorando o Natal na prisão e eles ficam felizes por ter voltado e ainda pegar a comemoração. Aí vários vilões Disney conhecidos, né, Mancha Negra, Bafo de Onça e outros tantos estão ali presentes na mesa. Depois há uma história, Operação Natal na Floresta, para mim a pior história da edição, com Minnie e Clarabella às voltas com tentar alimentar os animais na floresta. A história inclusive parece que teve um certo erro no plano sequência, às vezes parece que não faz muito sentido, parece que há um corte, elas já estão fazendo uma coisa que não estavam fazendo, ficou confusa a história, não sei se é bem isso, mas é uma história ruim. Depois tem Donald e o Espírito Natalino. É a última história da edição e é o Donald às voltas com o seu azar, tentando fazer boas ações para as pessoas e não conseguindo, só se metendo em encrenca, ficando irritado. Mas dessa vez, no final, ele acaba se dando bem. A Natal Disney de Ouro acaba sendo uma edição que, se você for colocar na balança, pelo menos este número, ele teve mais falhas para mim do que boas histórias, mas a história da Margarida e a história dos Metralhas salvaram a edição inteira e valeu muito a pena. O problema dessas edições especiais com temáticas assim, com tema de Natal, principalmente de uma edição tão nichada quanto uma história com um tema natalino, né, uma edição com tema natalino, é que como o tema se repete Natal, mesmo para uma pessoa que gosta da ideia, gosta do clima, como eu gosto da ideia de uma edição de Natal, chega um ponto em que começa a ficar um tanto enjoado, tanta história de Natal. É um efeito colateral do qual eu sofro, né? Eu pelo menos sofro lá pelas tantas, a coisa fica complicada. Mas não foi este o problema que fez com que eu não gostasse de algumas histórias. É que realmente algumas das escolhas aqui foram infelizes. Algumas das histórias não são boas. Mas tem duas histórias ótimas. Pelo menos mais uma história bem razoável, outras fraquinhas e uma muito ruim. É a média de uma edição Disney dos anos 80, dos anos 90. E já é muito mais do que a Disney conseguia comigo antigamente, quando eu era jovem, né? E aguardem o nosso vídeo de Natal. Se vocês gostaram deste vídeo, aquele like maroto aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. E a gente foi.